Shalom a todos os irmãos. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo nessa terra? Quais são os dons espirituais que eu possuo? Normalmente é esse tipo de pergunta que a gente costuma fazer e eu estou aqui para te auxiliar com essa dúvida. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que existem muitos dons, existem muitos propósitos nessa terra que o Senhor liberou, mas nós temos 5 ministérios principais, que é o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério profético, o ministério apostólico e o ministério do mestre. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses ministérios a seguir. Como que eu faço para descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu propósito nessa terra e quais os dons espirituais que eu possuo? Todos nós nascemos com uma natureza de um dom espiritual que o Senhor nos entregou desde a eternidade para cumprirmos uma missão nessa terra. Tá, mas como que eu descubro qual é o meu chamado então? Tudo aquilo que você faz com naturalidade diz respeito ao seu chamado. Por exemplo, se você é muito bom com artes, com pinturas, talvez o seu chamado seja um chamado profético, tá? Um chamado profético para visões proféticas ou para interpretação. Se você tem muita facilidade para tocar instrumentos, talvez o seu chamado seja em relação à área do ministério de louvor. Agora, todas as vezes que eu pego algo para fazer, que eu tenho muita dificuldade de exercer, ali não está o meu chamado. Se eu preparo uma ministração que eu tenho muita dificuldade, eu sinto muito peso, eu sinto que o céu não se abre, quando eu vou preparar aquela ministração, talvez o seu chamado não seja na área da ministração. Tudo aquilo que está relacionado ao seu chamado flui com naturalidade. Você não sente aquele peso, você não sente o fardo de sempre estar se empenhando como se estivesse dando murros em pontas de faca, ok? Tudo que está atrelado ao seu chamado, você faz com naturalidade. Você não tem dificuldade para fazer. Se você é uma pessoa evangelista, você vai ter muita facilidade de falar com pessoas, de conseguir fazer amigos, de conseguir ser mais comunicativo, você vai se dar bem nas áreas de administração, nas áreas de advocacia e por aí vai, de marketing que envolve a comunicação. Se o seu chamado for um chamado profético, eu quero te dizer que se você é um profeta, você é uma pessoa que tem poucos amigos, que tem dificuldade em estabelecer relacionamentos. Você tem dificuldade, algumas dificuldades emocionais e principalmente dúvidas sobre quem você é. Se você é um pastor, você tem muita facilidade de entregar soluções para aqueles que necessitam. Você tem muita facilidade de desenvolver aquilo que as pessoas têm como um problema. Você tem facilidade em receber pessoas na sua casa. Você gosta de lugares movimentados. Você gosta de aconselhar pessoas. Se você tem um chamado para mestre, você tem uma facilidade muito grande para ensinar. E aquilo que você ensina, as pessoas também aprendem com muita facilidade. Se você tem um chamado para apóstolo, você tem o livre acesso a muitos dons e a muitos anjos no mundo espiritual. Então você também precisa saber sobre isso para entender qual é o seu propósito aqui nessa terra. Tudo que estiver relacionado ao seu propósito, você vai ter facilidade, você vai se sentir à vontade com aquilo que você faz.